Muito boa noite. Nesse vídeo falarei estritamente, ou ao menos tentarei, sem nenhum, com alguns parênteses, é claro, falar sobre o coronavírus 19, Covid-19, Wuhan-19 ou China-19, vírus chinês 19. China Virus 19, como bem disse o presidente, excelentíssimo senhor do presidente Donald Trump, nas coletivas de imprensa tem se manifestado recentemente através da Casa Branca. Da mesma forma, o excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por uma questão terminológica, ponderemos de que realmente se trata do Wuhan vírus 19 ou China Virus 19, tendo em vista que esse vírus, o Covid-19, ou essas outras nominações, ele nasce em Wuhan, uma cidade da China, em novembro de 2019, tem o seu primeiro contágio. Logo, da mesma forma que nós temos, por exemplo, o caso que me vem cá à cabeça, como Alzheimer. O Alzheimer nada mais ou Parkinson, são doenças que foram descobertas pelos referidos doutores de nome Parkinson e Alzheimer. Ora, essas doenças descobertas por eles receberam essa nomenclatura justamente em homenagem, pode-se assim dizer, dos seus respectivos cientistas e descobridores. Então, por isso que não é muito estranho, muito pelo contrário, é completamente salutar que o Wuhan, o coronavírus 19, seja nominado como Wuhan vírus 19 ou China vírus 19. Por que o 19 especificamente? Não deixemos de lado de que esse vírus não é o primeiro vírus proveniente da China. Nós tivemos a gripe aviária, nós tivemos a gripe suína, nós tivemos o H1N1, como agora o Alexandre Garcia, o jornalista muito bem nominou e elencou, de que esse vírus não é o primeiro, muito pelo contrário. Como a própria história, as próprias notícias podem tecer. Sobre a China e a relação e as consequências econômicas, tecerei em outro vídeo a seguir. Sobre o vírus. Primeiramente, é claro notar de que esse vírus, ele é um vírus decorrente do contato pessoal, assim como o vírus da gripe, mas todos nós, a grande população, possui, que pode eclodir a qualquer tempo, com uma baixa imunidade, com como se diz nossos avós, não é? Com uma friagem com qualquer coisa, não é? Um vento frio, uma falta de agasalho, tomar sereno, a gripe pode eclodir, né? Um resfriado pode eclodir, uma constipação, como se diz cá em Portugal, pode surgir justamente dessas circunstâncias, porque nós temos em nosso organismo esse vírus. Assim também é o Wuhan 19. Só que a diferença do Wuhan 19 é que ele é muito mais forte do que a gripe espanhola, que surgiu à altura. Ele é muito mais forte do que o H1N1, porque além de não ter sinais evidentes, ou seja, ele passa um período de incubação de 2 semanas, eclodindo como uma inicial constipação, um inicial resfriado, que vai tomar os brônquios do pulmão, que evoluirá para uma pneumonia, né? Ou seja, ele é um vírus que leva a pessoa direto à pneumonia. E a pneumonia e para pneumonia existe um ditado popular que é justamente o quê? Os idosos morrem de 2 coisas, de queda ou pneumonia. Então, por isso que a população de alto risco para
contrair o Wuhan-19 é justamente a população idosa. Idosa abarca-se a partir dos 60 anos de idade para frente. Mas eu incluo nessa população não somente os idosos, mas também as crianças em período de formação, do 0 aos 12 anos de idade, bem como as pessoas com doenças previamente existentes. O que é doenças previamente existentes? São justamente aquelas doenças que a pessoa já possui antes de contrair o Wuhan-19. Ou seja, se eu já possuo um organismo debilitado, decorrente justamente de uma diabetes, de problemas cardiovasculares, um câncer, eu já sofri um processo cirúrgico no qual retirei algum órgão, como um rim, como uma parte do fígado, ou um pulmão, parte dos pulmões, eu sou fumante, não é? Eu tenho problemas de asma, como por exemplo, e eu incluo, embora não tenha nenhuma notícia sobre isso, mas eu incluo o HIV, a SIDA, ou seja, e doenças autoimunes. Se eu tenho esse quadro clínico, não vou dizer sobre o câncer, né? Não direi sobre o câncer, mas também inclui isso. Ou seja, se eu tenho, que é uma doença um pouco mais avassaladora, mas se eu tenho esses quadros clínicos, no qual uma vida normal, no qual eu consigo ter uma vida normal, né? Essas pessoas possuem, né, naturalmente, não vou dizer uma debilidade natural dos seus organismos, que necessita de cuidados. Ora, se eu tenho o Wuhan vírus 19, é obviamente que eu estou em prejuízo para combate desse vírus do que uma pessoa completamente saudável. A minha capacidade de recuperação é a menor. Isso independe da idade, mas independe da minha condição pessoal. Tá? Por que eu digo isso? Porque hoje, atualmente, conforme a ciência está em processo de estudo e avaliação, não se sabe qual é justamente os efeitos do Covid-19, Wuhan-19, para as crianças do 0 aos 12 anos e as mães que ainda estão gestantes, ou seja, nem se isso tem consequências para as crianças, os nascituros. Não é? A China não revela, e não revelou até agora, dados claros científicos. O que a China revela, como acabou de revelar na data de hoje, dia 20 de março, foram casos de casos de sucesso da recuperação, tanto de mães, quanto de crianças, quanto de nascituros, ou aquelas crianças que nasceram no período da crise do Covid-19. Ou seja, não são dados referenciais, não são pesquisas, são literalmente elementos propagandísticos de que há uma esperança. De fato, a esperança há. Realmente, a natureza, o corpo humano, procederá à mutação, procederá à evolução, à resistência, e isso tornar-se-á um vírus comum, como o vírus da gripe, no qual, no futuro próximo, teremos vacina para tanto, da mesma forma que foi criada a vacina para o H1N1. Isso também é fato, mas decorre tempo. Tempo esse que é precioso quando se trata de vidas humanas. É justamente por tratar de vidas humanas que nós devemos tomar como base Bérgamo. A China não é o governo ditatorial chinês, o Partido Comunista Chinês, o Partido Popular da China, né? O Partido Comunista Chinês não deve ser referência de absolutamente nada. Primeiro, por quê? Porque o vírus foi justamente detectado em novembro de 2019 e só foi comunicado ao mundo praticamente 3 meses depois, numa completa e absoluta irresponsabilidade. Esse é um ponto.
Ou seja, ele podia ser perfeitamente ter sido isolado, podia ter sido perfeitamente detido dentro do território chinês e não espalhado e se tornado uma pandemia. Isso se trata de uma completa irresponsabilidade. Logo, uma vez que nós já estamos nessa situação, Bérgamo, infelizmente, essa região lindíssima do norte da Itália, se torna referencial de um cenário pior existente para o contágio e proliferação do vírus. Ou seja, nós temos caminhões de corpos para crematórios, nós temos a população praticamente toda infectada, a ausência completamente de respiradores para toda a população, nós temos o caos vivido dentro do próprio território de Bérgamo, a insuficiência de leitos. Madrid já se encontra nesse estado da mesma forma. A população médica, hospitalar, dos profissionais de saúde, estressada, depauperada psicologicamente, trabalhando em torno de 12 horas diárias. Os falecimentos, as mortes, os óbitos são incomparáveis, então, e ainda não medidos, né? Ou seja, o Bérgamo infelizmente, hoje o pior cenário. É um cenário de guerra. Uma guerra essa que é travada por um inimigo invisível. Não é? Toda a situação de Bérgamo poderia ter sido, claro, evitada se a China tivesse dado providências. Isso não vamos discutir. Não há como discutir. Mas em outros países, que o quadro ainda não se alastrou, como em Espanha, como na Itália e como na China, como foi, nós devemos ponderar de que nesses outros países que estão subindo no gráfico, ou seja, a China já está decaindo no gráfico com um estado de normalidade, indo para um estado de normalidade, ainda não se sabe, ainda é muito cedo para se cantar a vitória. A prevenção e a ponderação devem ser feitas, ou seja, no índice do gráfico, a China já está passando depois de 6 meses, 6 meses para 7 meses. Ou seja, no momento que o Brasil entra no estado de efeito do coronavírus agora, em março, nós temos aí pelo mesmo período de 7 meses. O problema é sobreviver literalmente nesse período, ou seja, no caminho do ápice do gráfico, assim como os outros países. E é justamente nisso de que o isolamento social é fundamental. Ou seja, nós voluntariamente entrarmos em quarentena com assistência devida dos governos, é claro, esse é outro vídeo, ou seja, dever do Estado em estado de crise, nós devemos entrar voluntariamente, quem é possível, em quarentena, evitar tais contatos. A higienização das mãos através de sabão é fundamental. A utilização de álcool, lixívia ou água sanitária ou cloro para limpezas também o é. A limpeza por exemplo, a limpeza das roupas. Eu vou à rua, chego na minha residência. O que eu irei de fazer? Retirar os sapatos na porta, limpar a porta, limpar os sapatos, aspergir álcool aos sapatos, isolar os sapatos no lugar. Eu entro na casa sem sapatos. A roupa que eu estou utilizando, eu literalmente retiro a roupa, coloco para lavar em 90 graus Celsius, se for possível, na minha máquina de lavar, ou a coloco em água fervendo. Colocando em água fervendo, eu levo ela para lavar. Isso toda a roupa. Justamente para fazer o processo de asepsia, ou seja, a limpeza, a higienização. Não somente isso, o uso também de elementos protetivos é fundamental, elementos protetivos das mucosas, ou seja, um óculos para os olhos, uma máscara para o nariz e a boca e a mão e para as mãos devido ao manuseio. Ou seja, eu uso luvas, uso máscara e uso óculos. Tendo a certeza que as luvas, a máscara serão descartadas e os óculos serão devidamente higienizados. É esse procedimento de higiene que deve ser feito na atual conjuntura de vírus.
ao mesmo tempo de evitar visitas familiares, evitar visitas de amigos, evitar trabalhar, se for possível, fazer home office e tantas outras coisas. Evitar ambientes públicos. Justamente porque, como é um vírus altamente resistente, capaz de sobreviver numa folha de papel, numa nota de dinheiro por 3 horas, ele também pode durar elementos metálicos como aço inox por até 24 horas, ou seja, a resistência viral é altamente alta e devemos nos precaver. Sim? Então, referente ao coronavírus, devemos ter essa ponderação. Uma outra análise, se esse vírus é um vírus natural, não sei dizer. Se ele é decorrente da alimentação exótica nesses mercados da China, também não sei dizer. Da mesma forma que nos parece mais salutares a imagem de que esse vírus seja um vírus produzido em laboratório. Mas não há provas nem de um nem de outro. Uma vez que é mais plausível, porque seja um vírus produzido. Porque se fosse um vírus natural, ele já teria previamente existido. Ou seja, ele já teria existido em outros momentos da humanidade, em outros momentos, em outras circunstâncias, o que não ocorreu. Então, essa é uma questão lógica. Provas de um e de outros são discutíveis. De tal forma que o coronavírus, Covid-19, Wuhan vírus 19, China virus 19, é, de fato, melindroso tecer qualquer ponderação científica procedimental sobre o vírus. A China não é referência sobre isso. Agora falarei de uma informação que peço a confiança dos senhores sobre isso, porque foi uma coisa que me foi dita de um conhecido médico que mora em Taiwan, da mesma forma de um conhecido que hoje esteve na minha casa e foi para Beijing, que Beijing é uma cidade deserta, uma cidade completamente deserta. E em Taiwan, esse meu amigo médico, há mais ou menos, se não me recordo, uma semana e meia, quase 2 atrás, ele disse de que havia fuligem na cidade. Ora, se houve fuligem na cidade, é porque houve queima de alguma coisa. Se houve queima de alguma coisa, essa queima é decorrente de materiais. Como foi provado já, através de satélites e da NASA, de que não havia produção nem fuligem decorrente das produções das indústrias, e levando tendo por base as informações trazidas de Bérgamo, ou seja, da incineração, da cremação dos corpos. Da mesma forma, o registro histórico de Auschwitz-Breslau, né, nas cidades polonesas e arredores de Auschwitz-Breslau, das fuligens provenientes dos fornos de cremação da solução final de Himmler, é evidente de que tudo nos leva a crer que essa fuligem decorrente que esse meu conhecido viu em Taiwan, essa fuligem nada mais é do que decorrente de cremação de corpos. É ponderável, é crível de que as informações que nos é trazido do governo chinês não é verdadeiro. Não quero ser alarmista, mas quero ser realista, o que é muito diferente. Todas essas informações são necessárias para nós termos a consciência de que todas as medidas sanitárias, todas as medidas de quarentena e restrição e isolamento social, comunitário, econômico, são necessárias para evitar um colapso da saúde pública, um colapso social cujo resultado nada mais é do que a morte de várias pessoas e dos nossos entes queridos. Então, devemos sim
ter cuidado, ponderação e zelarmos uns pelos outros. De fato, o efeito do coronavírus, o efeito do Wuhan 19, em primeiro ponto, deve ser a fortificação dos laços sociais e o senso comum e coletivo das sociedades. Ou seja, que os meus atos, as minhas escolhas, as minhas ações, a minha higiene têm consequências na sua e do próximo. Bom, basicamente é isso. Eu acho que isso é uma ponderação clara do Covid-19, do Wuhan 19, que esse vírus deve, assim como outras pandemias que foram vividas, né, como o H1N1, nos alerta justamente para outras questões decorrentes que não terei aqui, mas de que basicamente a higiene, né, as medidas sanitárias, que não são eugenistas, é muito diferente. As medidas sanitárias devem ser tomadas pelos governos, devem ser tomadas pela população e ensinadas à população. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvidas maiores, eu acho que o quadro médico será responsável e é muito mais recomendável do que eu. A minha visão é uma visão estrutural, política e econômica, assim como terei em outro vídeo. Desejo a todos os senhores a consciência e a proteção da Santíssima Virgem Maria e Nossa Senhora do Carmo. Clamo a todos ainda para que oremos a Deus, para que Deus faça a sua justiça e venha ao nosso socorro nesse momento de necessidade, tendo para com seus filhos a misericórdia e para com justamente as pessoas malvadas, posso dizer, as pessoas não boas, pessoas que realmente veem nisso uma questão de oportunidade e uma questão de aproveitamento do caos para o benefício próprio. Que Deus olhe para essas pessoas